Bem-vindos! Esse canal é fruto de um Field Project da FGV Direito Rio sobre a história da advocacia empresarial no Rio de Janeiro. Nos próximos episódios, vamos contar um pouco da trajetória, os desafios e as práticas dos principais sócios, fundadores e sêniores dos escritórios de advocacia empresarial carioca. Esperamos que todos aproveitem. E para estrear com chave de ouro, temos a honra de entrevistar ele, que é uma referência no direito empresarial, com uma carreira marcada por grandes casos de fusões e aquisições. Torcedor de coração do Botafogo, autor de Cartas a um Jovem Advogado, professor e sócio do BMA. Francisco Antunes Maciel Musnick, Chico Musnick. Oi. Obrigada por nos receber, Chico. Obrigada. É uma honra poder estar aqui com você. Bom, eu quero agradecer ao meu amigo Luiz Guilherme Milhora, que me chamou para esse projeto aqui. E trabalhar com a FGV é sempre um motivo de orgulho. Eu que fui aluno da faculdade, da primeira turma do mestrado em Direito Regulatório, então tenho muito orgulho de poder estar aqui conversando com vocês, contar um pouco da história. Muito obrigada. Eu queria perguntar primeiro se você poderia resumir um pouco da sua trajetória até se tornar sócio. E depois, eu acho que eu gostaria de te perguntar se você imagina que faria alguma coisa de diferente. Bom, primeiro, eu acho que eu nasci para ser advogado. No meu colégio, eu estudei no Colégio Paulo Antônio Vieira a minha vida inteira. Eu fui orador nas minhas turmas todas. Quando me formei, fui orador. Eu nunca tive dúvida que eu queria fazer direito. Sempre fui um cara com uma liderança com as pessoas e assim. E você, quando é líder, você tem que escutar muito mais do que falar. Então, acho que a grande vantagem de você ser jogava bem futebol, então, acho que isso é legal, você ter esse conceito na sua personalidade. Escutar, ouvir, prestar atenção. As pessoas têm muito a dizer e, às vezes, você precisa escutá-las para ter. Eu acho que isso era reconhecido nos meus colegas. Entrei na faculdade. Eu fiz o vestibular direto para a PUC, era a única faculdade que eu queria entrar, porque eu morava na Gávea, atravessava a rua, chegava na PUC em 5 minutos. E chegava, às vezes, atrasado. Faz parte. Né? Eu fiz a faculdade, sempre fui um ótimo aluno. Eu nunca fui o primeiro aluno de nada. Eu acho que o modelo legal é o modelo de você ser muito bom em muitas coisas, e não o melhor em apenas uma. Então, eu acredito que esse modelo é mais bacana para a gente como pessoa. Eu fui um ótimo aluno na faculdade, eu pedi uma autorização para o reitor para me formar em 4 anos, eu cursei mais disciplinas do que era exigido sempre, antigamente não tinha essa compartimentação de ano, então eu fiz créditos, eu fui adiantando, sempre pegava mais matérias, e no último eu precisava de fazer 14 créditos, isso, o máximo era 10, então eu fiz 14 créditos com autorização do reitor, me formei com 21 anos, né? No dia 22 de dezembro de 1976, fui orador da minha turma, fiz 2 discursos, porque eu sabia que o diretor do departamento era chegado numa tesoura, e aí mostrei para ele o bonzinho e li o malvadinho. Deu uma confusão danada e eu queria ser professor, e eu só passei a ser professor em 1981, na PUC, dando uma aula sobre imposto sobre serviços. Depois eu passei a dar direito societário de noite, depois eu passei a dar direito societário de manhã. Entre um ano ou outro eu devo ter dado fusões, aquisições e negociação. Hoje eu dou direito societário 2. Eu sempre tive um sonho de ir morar no exterior. Eu não achava que existia no Brasil nenhum mestrado que me fizesse pensar. Então eu acho que eu queria ter me relacionar com uma cultura diferente, com um modo de estudar diferente. E a grande vantagem de você morar fora, estudar numa faculdade fora, é você aprender a raciocinar de uma maneira diferente da que normalmente os advogados aqui empreendem. Então, assim, tinham 2 faculdades que eu tinha interesse, Columbia e Harvard. Eu mandei carta para as 2, fui primeiro aceito em Columbia, aí mandei uma carta para Harvard perguntando se eu ia ser aceito lá. Os caras disseram que eu ia ser aceito, aí mandei uma carta para Columbia dizendo muito obrigado. Fui para Harvard, morei em Cambridge,
Everett Street, no Dane Hall, um dos dormitórios. E joguei muito futebol, até fui remunerado lá, os caras me davam uma grana para jogar bola lá, mas eu estudei muito. Também me divertia. Eu aprendi a conviver com uma cultura diferente e não me arrependo em nada do que eu fiz. Aliás, eu não me arrependo em nada, e essa foi uma das suas perguntas, do que eu fiz até hoje. Talvez a única coisa que eu me arrependa é o que eu acho que eu fui muito severo com os meus filhos. São duas pessoas espetaculares, mas talvez 10% a menos, talvez estava de bom tamanho. E eu acho que às vezes eu fui duro demais com algumas pessoas, mas eu sou profissional. Eu, quando trabalho, eu advogo, eu visto a camisa do meu cliente. Eu morro pelo meu cliente. Então, assim, o cliente que está comigo sabe que eu vou fazer de tudo dentro da lei e dentro da minha capacidade, inteligência, do meu preparo para defender os direitos dele. Então, assim, eu sou temido, né? E é até bom, às vezes, você ser temido, né? Então, faz parte da vida. Excelente. E ainda um pouco sobre a sua trajetória. Quando o BMA ele foi fundado lá nos anos 90, ele tinha uma ênfase maior em M&A, certo? E como é que foi essa mudança de um escritório boutique de M&A para um full service? Você pode contar um pouco mais para a gente? Bom, eu saí do escritório Gouveia Vieira, isso é uma outra história, eu conto para você, mas eu tinha uma visão muito diferente do que seria a advocacia no Brasil do que eles. E quando a gente decidiu fundar o BMA, na verdade, a gente queria fazer coisas criativas, com ousadia, com competência e com grande preparo profissional. Então, o cliente quer isso. Eu só não incluí preço, porque naquela época preço não era uma questão. Hoje, com um dumping que é feito por vários escritórios, o preço é uma questão. Então, assim, mas quando a gente fundou o BMA, a gente queria fazer desse escritório assim uma referência. E o escritório bombou, assim, eu vou dizer para vocês assim, um crescimento vertiginoso em faturamento, todo ano a gente crescendo, contratando. Eu acho que tem muito a ver com o nosso DNA, esse DNA de sermos advogados combativos, ligados à academia, né? Todo mundo, várias pessoas daqui são professores, muitos com educação adicional, mestrado aqui, doutorado aqui ou no exterior, com profundo conhecimento. Talvez eu dissesse assim, talvez o BMA seja o escritório que mais conhece direito societário no Brasil. E eu falo isso reconhecendo outros escritórios que também conhecem, mas eu acho que a gente é bambambam nisso aqui. E a gente viu que os clientes queriam mais da gente. Se a gente estava prestando um serviço com excelência e atendendo o que eles queriam, por que não prestar serviço em outras áreas? E a gente começou a oferecer, olha, a gente também é bom de real estate, a gente também é bom na parte de tributário, a gente é ótimo na parte de mercado de capitais, emissão de títulos, dívida. Então a gente foi aumentando, criamos a área de antitrust, veio a Bárbara, e a gente foi em frente, e depois expandimos muito para essa área de arbitragem e litígio. Mas não é qualquer litígio, não, é um litígio complexo, litígio societário, de muitas coisas. Eu já litiguei vários acordos de acionistas que eu mesmo redigi. Então, eu acho que é isso. Não mudar de uma boutique para um full service não é alguma coisa que que desintegra um escritório. Ela é um caminho normal do crescimento e ela é o resultado do sucesso daquele escritório. Quem não consegue passar essa fase, encolhe, em algum momento vai virar uma prática só. O Brasil, infelizmente, ele aos poucos talvez esteja aprendendo que esse escritório de um dono só, onde todo mundo trabalha para o cara, ele brilha, os outros não, esse modelo não tem condição de existir, ele é inaceitável. Só ganha dinheiro quem divide dinheiro. Se você não divide dinheiro com quem trabalha com você, a chance de você ganhar dinheiro é zero.
Bom, Chico, quais você diria... Você agora? Sou eu. Então, quais você diria que são os desafios para a gestão de um escritório de advocacia? São muitos. Eu acho que talvez assim, a grande dificuldade de um escritório de advocacia é você compatibilizar as vontades dos advogados. Uma vez um consultor veio, um cara chamado David Meister, que é um sujeito muito conhecido, ele falou pra gente uma expressão que eu nunca mais me esqueci na vida, que você cuidar de advogados é como ser pastor de gatos. Cada gato vai para um lado, ninguém segue o seu próprio caminho. Eu diria para você que é um pouco isso, sim, isso é uma expressão que corresponde muito à verdade, mas você precisa de disciplina, de firmeza. Eu nunca fui managing partner do Bremian. A gente primeiro teve um sócio-diretor que era um engenheiro, a gente achou que a gente precisava fazer coisas que os engenheiros faziam, business plan, modelo de negócio, a gente aprendeu tudo isso. Esse cara foi super importante para a gente começou a ter managing partners que foram pessoas ótimas. Por exemplo, a Elaine implantou várias métricas dentro do escritório que foram muito importantes e até hoje são usadas. E a gente sempre está progredindo, né? Então, os managing partners que a gente teve o Bruno Soter, depois tivemos a Elaine e agora temos o Amir. Né? Em algum momento a gente vai trocar também, que outros estão vindo. Esse é um business que você tem que reconhecer talento e valor nos outros e reconhecer que a organização só se pereniza se você, aos poucos, for saindo de cena, dando espaço para que os outros também brilhem. Todo mundo pode brilhar, o sol é grande. Então, se você tem essa cabeça, você nunca vai ter problema com o seu sócio. Ruim é quando o cara pega tudo para ele, não divide serviço, está sempre reclamando, tem sempre esse tipo de sócio, né? Esses a gente prefere não ter aqui. A gente quer ter aqui um time coeso, que acredite na organização e que ela é maior do que o advogado individualmente considerado. Eu acho que isso é uma grande dica para vocês. Um dia, quem sabe, ou estarão aqui, ou estarão com o League. Então, assim, de verdade mesmo, é difícil você cuidar de advogados. Mas, com jeito vai. Senão um dia a casa cai. Tem até música, né? Em setembro de 2022, o Migalhas noticiou que vocês anunciaram um plano de transição para a sucessão dos sócios fundadores. Você pode contar um pouco mais como se deu esse processo? Sim. Bom, no escritório, a idade nunca foi, como em outros lugares, um motivo para você diminuir o trabalho. Aqui, a gente espera que os sócios mais velhos trabalhem tanto quanto os sócios mais novos. Até porque nós somos os exemplos para ele. Né? O Paulo, o Plínio, eu, agora vem a geração outra, o Tonho. Então, assim, a gente achava também que a sociedade precisava de oxigenar, receber uma quantidade nova de sócios e redistribuir as participações dos sócios na sociedade para reconhecer mérito e valor de quem deslanchou na carreira e progrediu. Então nós combinamos que nós três, sairíamos do equity, da participação acionária do escritório. O Paulo em 4 anos, já se passaram 2, eu em 5, já se passaram 2, e o Plínio em 6, já se passaram 2. Com isso a gente alarga a base da sociedade, aumenta a remuneração. Para a gente sempre foi muito importante que ao virar sócio, aquilo representasse um status novo dentro da sociedade e uma remuneração muito expressiva para poder ser bastante cobiçada. Então, assim, isso é uma coisa importante. A gente não vai ficar fazendo 500 sócios só para dizer que tem 500 sócios. Estou fora. A gente quer, e eu não quero ser do tamanho dos maiores escritórios do Brasil, eu quero ser de um tamanho parrudo,
mas com muita qualidade e com um crescimento inteligente. Custo na nossa profissão, todo dia o governo está tentando inventar algum imposto para pegar os advogados, é um negócio relevante. Então a gente tem que estar muito antenado com isso. Então, eu não estou saindo do escritório, pelo contrário, eu já tenho discutido com os meus sócios como é que eu vou continuar depois de 5 anos. É um contrato de trabalho, por empreitada, que tipo de coisa eu vou fazer? Eu vou ser o chefe da delegação na IBA, eu vou ser o mentor de pessoas aqui dentro, vou dar aula interna, contando os casos, experiências. O que a gente vai fazer aqui comigo? Eu tenho várias ideias, mas a gente tem que discutir, temos que acertar, e acertar o granóleo também, que, né, ninguém trabalha de graça, né? Só taxímetro, né? Tá ótimo, Chico. Qual conselho você daria a quem aspira a trilhar um caminho de sucesso aqui no BMA? No BMA. Bom, o BMA, ele tem um plano de carreira, e dentro desse plano a gente exige que o cara cumpra determinadas metas. Então a gente tem uma faculdade aqui dentro do escritório que treina e ensina os advogados nas áreas de conhecimento que nós entendemos importantes. Por exemplo, matemática financeira. Como é que você pode ser um advogado se você não entende matemática? A pessoa que diz para mim, e eu repito isso 1000 vezes, a pessoa que diz para mim que o filho dela fez direito porque detestava matemática, eu não quero nem conhecer esse filho. Quero passar longe. Não me cumprimenta, finge que não me conhece, estou fora. Então, assim, a gente tem que fazer isso para treinar a faculdade. Infelizmente, inclusive a FGV, não treina os profissionais da maneira que eles têm que ser treinados para a vida real, que o mundo real é outro, né? Não é só caso, não. Você tem que estudar muito para saber os casos, mas o caso te dá um treinamento de raciocínio incrível. Eu, lá na PUC, eu às vezes fico com a impressão que as pessoas pegam a minha foto e ficam espetando alfinete, que nem voodoo, porque eu sou severo com horário, né? Quem não vem à aula não vai aprender nada. Ah, está no livro? Não está no livro. Eu tenho 11 apostilhas que eu dou, são apostilhas que são coisas totalmente fora da caixa, fora dos livros, casos que eu vivi, coisas que eu acho importante explicar, que eu acho que isso é bacana. Então aqui a gente tem a mesma filosofia. Eu sou o cara, eu e a Gisela Sampaio, que é uma doutora em Direito Civil aqui, professora da UERJ, brilhante, somos os responsáveis pelo BMA Educação. Então a gente tem sempre essa preocupação com o treinamento, com a qualidade, a gente vê falta, é severo, né? Então a gente tem coisas aqui que incentivam. E é curioso, né? Quanto mais você progride na sua carreira, você vai sendo visto mais pelos sócios da sociedade e você vai criando a sua reputação. Eu digo sempre para o meu filho, a sua reputação, você cria a sua reputação todo dia quando você acorda, quando você cumprimenta educadamente o porteiro, quando você agradece ao motorista de táxi, quando você sobe a porta do elevador e encontra com um colega e dá bom dia, como é que está, se está tudo bem. Isso vai criar a sua reputação. A sua reputação não vem só do conhecimento jurídico, da acumulação dessas matérias todas na sua cabeça. Ela vem de uma postura integral que você tem que ter na vida. Ser reto, ser um bom colega, ser duro quando precisa. Eu brinco sempre, para mim, pescoço é canela, mas está tudo certo, faz parte do jogo. Tem gente que gosta de ser o good cop, tem gente que gosta de ser o policial marvado, como diriam os mineiros. E eu acho que isso é importante. Então você vai ficar sendo visto pelos sócios, eles vão te chamar mais para trabalhar. A gente aqui tem algumas equipes, mas você pode chamar outras pessoas para trabalhar com você. Eu, por exemplo, não tenho equipe, eu trabalho com várias equipes. Mas continua aqui, eu venho todo dia, né? E inclusive eu acho importantíssimo vir todo dia ao escritório. Eu fico imaginando vocês que são estudantes, ainda são estagiários, como é que você pode ter home office no escritório sendo estagiário? Como é que você vai dividir e aprender a cultura de casa? Você não está convivendo com os caras, você não tem um colega para conversar, para trocar uma ideia, você já viu isso, já fez aquilo, conversar com o chefe. Eu estou com essa dúvida, pode me ajudar? Como é que você constrói uma cultura desse jeito? Já passou a pandemia.
E eu acho que todo mundo deveria voltar. Infelizmente, eu ainda estou pregando no deserto aqui no escritório. Mas eu sou persistente. Né? Então, perguntando qual é o conselho que eu daria para um jovem advogado crie a sua reputação de uma maneira integrada. Seja um bom aluno, preste atenção, quem fala demais dá bom dia a cavalo, então pergunte as coisas que são relevantes, não fique mostrando conhecimento, divida conhecimento com os colegas, empresta apostila, empresta o livro, ajuda. O sol é grande para todo mundo poder brilhar. E eu sempre pratiquei isso. E sou reconhecido pelos meus colegas e meus sócios por isso. Então, esse é um conselho muito importante para vocês. É muito importante hoje a participação feminina em diversos espaços corporativos. Você pode falar um pouco mais sobre como é isso aqui dentro do BMA? O BMA tem 57% da sua produção em mulheres. E na sociedade, 41%. Eu não conheço nenhum escritório que tenha isso. E nós sempre tivemos isso. Sempre. E fomos o primeiro escritório a ter um managing partner mulher. Essa resposta é fácil. Ótimo. E no site de vocês falam muito sobre as participações pro bono dos advogados. São mais de 20 mil horas de pro bono. Você pode contar um pouco mais? E a gente não fica fazendo marketing disso. A gente não fica fazendo marketing. A gente não fica fazendo marketing. A gente tem muito tempo de pro bono. A gente não é um pro bono que ganha ponto para ganhar prêmio, é um pro bono genuíno. Por exemplo, eu sou conselheiro do Inhotim, que é o maior museu a céu aberto do mundo. Eu fiz a doação do Bernardo Paz para o museu, fiz toda a estruturação jurídica com 2 colegas meus, o Diogo e a Laís, e a Lígia Regine. Fizemos um trabalho bacana. O Inhotim é hoje um museu espetacular, com governança, com estrutura. Ele recebe doações, recebe patrocínios, Lei Rouanet. É incrível. A gente ajuda o MAN aqui. O MAN é uma instituição 100%. OSB, eu estou desde 2004, já quebrou e a gente tirou lá de baixo, né, no Brasil. E, não, você não tem ideia, assim, é uma fundação. Então, assim, os curadores da fundação, esse último agora, mas eles não têm um traquejo societário de uma fundação, e muitas vezes confundem fundação pública com fundação privada, que são 2 regimes jurídicos completamente diferentes. Eu não acho que precisa dizer mais muita coisa, mas tudo o que é possível de ser feito pro bono, que seja uma carga razoável, a gente tenta ajudar. Em São Paulo a mesma coisa. A USESP, a gente ajuda vários museus. São questões assim importantes para a gente. A gente não quer ser conhecido só pelo advogado, até porque você já viu em novela Advogado Ser Bonzinho? Advogado e banqueiro sempre trambica o cliente, rouba do dinheiro da esposa, né? Então, assim, não tem nunca um advogado, mas tem. A nossa profissão é feita por muito mais pessoas decentes, parceiras, corretas, que trabalham dignamente, do que demais. Então, assim, principalmente nessa área que é uma área societária corporativa. Então, eu diria para você que é um enorme aprendizado a atividade pro bono. E eu encorajo vocês a, desde cedo, tentarem participar. Não sei de que jeito, não sei onde é que vocês vão estar, mas é super importante, de verdade, de verdade. O meu xodó é o Inhotim, eu ajudo muito o Botafogo, né? Mas eu fiz a SAF do Botafogo e também fiz do Vasco. E o meu escritório fez de Fortaleza e ainda do Curitiba e do Cruzeiro. Futebol, a gente tem uma prática aqui, que é uma prática esportiva, não é... Eu já fui eu sou do CAIS, que é a Corte Arbitral do Esporte em Lausanne, e já fui do STJD, inclusive redigi, se você não sabe, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, fui o relator nacional, que está em vigor até hoje. Então, eu fui do STJD, que julgava negócio de futebol, durante quase 10 anos. Então, assim, é um pedaço pequeno da minha carreira, mas que eu amo de paixão, porque
Eu gosto de futebol. Eu sou fanático de futebol. Então, Chico, uma discussão que está muito presente hoje em dia é o balanço do equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso e também se o escritório ele tem alguma política para que esse work-life balance funcione. Eu vou voltar uma pergunta para você. Um escritório vive de cliente. Se eu não tiver cliente, não tem como pagar a conta. O cliente quer o trabalho para amanhã. Aí eu pergunto, como é que a gente vai fazer? Porque ter um trabalho para amanhã e ter um work balance, às vezes, não combina. E por mais que você tente se programar, ver com antecedência, não bate. O cliente, ele não está preocupado com o work balance do escritório, ele está preocupado em resolver o problema dele, em fazer a fusão dele, em comprar a empresa dele, em aumentar o capital, em fazer uma oferta pública, em vender ativos. Ele não está preocupado com o work balance. Eu sou velho, eu tenho 69 anos. Vou fazer 70 no ano que vem. Mas minha filha generosamente me diz que eu tenho 69 com um corpinho de 52,5. Então eu acho que está tranquilo. E esse escritório, no começo, era 18 horas todo dia. Eu durmo pouco, durmo 5 horas e meia, 6. Então, assim, eu trabalho bastante, eu venho todo dia ao escritório. Eu dou aula quinta e sexta na PUC, de 7 às 9, esse semestre. No começo do ano eu dou aula também para economia, também na PUC, que aí é de 9 às 11, também no mesmo dia para coincidir, senão fica um dia cheio. E eu acho que é importante você saber que na hora desse work balance, assim, trabalhar pouco, ganhar muito e se divertir são coisas excludentes. Então não sei como é que combina. Eu acho que o escritório tem uma política de se preocupar com a saúde, né, para não ter essa doença da moda que é o burnout, né? Então, assim, eu já devo ter tido uns 20 burnouts sem saber, provavelmente. Então, eu acho importante que a gente tente criar esse equilíbrio, mas quem paga a conta é o cliente. E o advogado que está aqui, ele sabe que às vezes ele vai ter que trabalhar muito. Outras vezes, estou cansado, passo para casa, vou emendar o fim de semana, tá beleza. Aqui ninguém não tem cartão de ponto, ninguém é cobrado por nada. É uma sociedade onde a gente confia nas pessoas, e isso é importante. Chico, experiência, agilidade e inovação são as grandes marcas do escritório. Você conseguiria nos contar de algum evento ou situação onde você enxergou de fato isso nos colaboradores? Pô, várias vezes. Nossa. Olha, assim, tem alguns casos que eu posso contar. Uma foi a Lacta, que era uma empresa de chocolate, que tinha uma briga familiar, e o Pactual me chamou para ser advogado, que eles iam implementar uma reestruturação com acordo da família. E como é que a gente evitava a família de mandar na companhia. Aí a gente fez uma estrutura societária com limitação ao número de votos, que funcionou espetacularmente e permitiu que a companhia fosse vendida, todo mundo recebia seu dinheiro. Era uma brigalhada horrorosa. Então, assim, foi extremamente criativo. O Paulo Aragão, meu sócio, ele fez a primeira incorporação de ações no Brasil, que foi a incorporação de ações que a Brahma fez da Antártica. Na verdade, a gente fala que foi uma fusão, mas no fundo foi uma incorporação, né? A Brahma meio que comprou, de uma certa maneira, a Antártica, que era uma empresa meio que sendo dono, né? E essa incorporação de ações você mantém a pessoa jurídica, mas aspira as ações da companhia lá para o seu cap table. E foi uma operação extremamente criativa. Bom, eu já fiz bônus de subscrição. Assim, eu poderia citar 300. Eu não gostei de citar só em operação minha, porque eu acho que tem operações também de outros advogados super inteligentes, super legais, que acho que realmente vale a pena de fazer.
Uma que eu me lembro da Monique, uma sócia minha, foi a defesa do hostile takeover que a AS Tietê recebeu da Eneva. E ela queria fazer uma fusão e tinha uma discussão com a B3, foi uma ideia genial, espetacular, que resolveu o problema e o hostile takeover acabou por aqui mesmo. Então, assim, tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu acho que a gente é inovador, sim, mas o que acontece? Quando você é inovador, vem a lei de Lavoisier. Nada se cria, nada se transforma, tudo se copia. Então, todo mundo copia e todo mundo passa a ser dono daquela ideia. Então, assim, eu vou contar uma história que eu fiz uma operação e eu fiz um bônus de subscrição gordo, que era o cara pagava quase tudo na cabeça e ficava pouco para pagar quando ele exercesse o bônus. Um dia vocês vão aprender o que é bônus de subscrição. E uma vez um advogado do escritório me contou que um dos caras que estava do outro lado da mesa dava aula como se a ideia fosse dele, desse bônus de subscrição. E não era. Mas isso acontece, vai acontecer sempre. Não se preocupe. Não se preocupe. Você sabe o que você fez. Isso já é suficiente para você. Tá ótimo. Bom, é isso. A gente queria muito te agradecer pela produção. Obrigado a vocês. E também foi um momento muito proveitoso para nós e é um privilégio que a sua entrevista seja a primeira. Bom, primeiro quero agradecer ao Ligue mais uma vez pela generosidade, gentileza, meu amigo de muitos anos. E a vocês todos que gastaram o seu tempo aqui para ouvir um monte de baboseira. Então, assim, se eu pudesse resumir tudo para vocês, eu diria de novo, reputação, que compreende tudo isso. Estudo, criatividade, agilidade, seriedade, coleguismo, bom caráter, educação, postura. Você viu que eu botei um blazer para vir estar com vocês. Por quê? Porque vocês são futuro material humano, quem sabe um dia podem estar aqui também. Então, assim, né? Então, eu me senti honrado com o convite e achei que devia retribuir com esse terno que eu comprei na rua, em Nova York, que o meu blazer rasgou. Eu comprei num cara chamado AC. AC, é o Shang Fashions. No meio de uma rua, comprei lá, custou $70. Obrigada, Chico. Obrigada.